O ano começou e, para muitos brasileiros, o principal desafio é a organização das contas. Atualmente, quase 8 em cada 10 famílias estão endividadas no Brasil. Mais de 30% já têm contas em atraso e uma parcela crescente admite que não vai conseguir pagar as dívidas. Um cenário que costuma ficar ainda mais apertado no início do ano, quando vêm as despesas fixas, também compromissos acumulados que pressionam o orçamento. No primeiro episódio desse ano, a gente fala sobre organização financeira, erros comuns no começo do ano, caminhos possíveis para retomar o controle do dinheiro, com o educador financeiro Reinaldo Domingos, que é presidente da Associação Brasileira dos Profissionais de Educação Financeira, a ABFIN. Doutor Reinaldo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos, um feliz 2026 já chegando aí com tudo. E junto com ele, muito dinheiro e muitas contas, né, minha querida Giovana? Certamente, Reinaldo. Olha, dados recentes, né, para situar aqui o nosso ouvinte, mostram que quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Quando a gente olha para esse começo de ano, quais são os fatores que mais contribuem para que esse cenário vá se repetir ou até se agravar? São diversos fatores, né, Giovana? Mas um deles que tem contribuído já há muitos anos é a perda do poder aquisitivo de compra. Ou seja, de um lado, os nossos trabalhadores, também os MEIs, PJs, têm lá o IPCA como regra de aumento, ou seja, 5% ao ano. De outro lado, nós temos os gastos, que são os custos de produtos e serviços, o consumo dessas pessoas e famílias, que vão em média de 20%. Ou seja, de um lado 5%, de outro lado 20%. Essa conta não fecha e por isso nós estamos cada vez mais com mais crédito sendo jogado, gerado e consumido pela nossa população brasileira, pelas nossas famílias. O Reinaldo, tem um ponto importante aqui que eu tenho certeza que muita gente gastou, né, no cartão de crédito, que aparece ano após ano como a principal forma de endividamento no país. Por que essa modalidade é tão perigosa e quais são os sinais de alerta para o consumidor que ele perdeu o controle? Ele perdeu essa capacidade de pagamento ao longo dos anos, desde 1994, quando foi realmente colocado o Plano Real. Essa situação de crédito foi praticamente jogada no mercado sem nenhum critério, sem nenhuma educação financeira. E, lógico, quando eu tenho mais crédito e tenho uma desvalorização do dinheiro pela inflação, eu perco o poder aquisitivo, o que acontece é que eu começo a substituir o meu salário por créditos de terceiros, ou seja, usando o dinheiro do banco, do sistema financeiro. Não tem nada errado. O problema é, eu tive muito mais crédito ofertado e muito menos capacidade de pagamento. A tendência é que eu comece a parcelar esse cartão de crédito e aí eu começo a ter problemas de honrar com as faturas mensais futuras desse cartão de crédito. Isso vem trazendo aí dos mais de 70 milhões de inadimplentes no Brasil, 80% provém do mau uso do cartão de crédito. É um dado impressionante. Agora, tem também uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, a CNC, que revela um recorde preocupante. Mais de 13% das famílias afirmam que não conseguirão pagar as dívidas em atraso. Doutor Reinaldo, o que muda na vida financeira, emocional de quem entra nesse estágio de inadimplência que é prolongada? É muito difícil, né? É muito complicado quando a gente vê uma família que não tem mais capacidade de pagamento. Isso vem acontecendo e crescente, né, Giovana? Os nossos ouvintes aqui podem comprovar isso, que a capacidade desse pagamento cada dia mais vai ficando mais difícil. E lógico, o envolvimento da família, o sofrimento, né, de poder aí não conseguir mais honrar com os compromissos ou alguns compromissos durante o mês, isso vai impactando em uma perda emocional, um aumento de problemas emocionais. Por isso nós temos aí a NR1, que a partir de maio nas empresas vão ser obrigatórias para poder trabalhar um pouco mais essa saúde mental, que oriunda-se muito da vida financeira das famílias, das pessoas, dos trabalhadores. Então, isso realmente é algo muito difícil. Mas temos uma solução, sim, claro. Primeiro, temos que pensar que nós temos um orçamento financeiro que é o que ganhamos e o que gastamos. Se essa conta não estiver fechada, ou seja, equilibrada, é muito provável que eu vou ter que pensar em fazer uma grande faxina inteira. Aí, sem dúvida alguma, Giovana,
A família será a grande chave dessa solução. Por quê? Porque nós temos excessos de gastos em tudo que consumimos. Elétrica, energia elétrica, água, telefone, padaria, supermercado, vestuário, enfim, todo esse movimento de gastos que nós temos dentro de uma família tem excessos em média de 20 a 40% de excessos de gastos e desperdícios também. Isso significa então que eu posso fazer uma reforma, uma faxina financeira junto com a família. Não tem educação financeira, Giovana, sem família unida. É uma excelente dica, né? Até para começar já a pensar sobre isso, tem outro dado aqui muito interessante. Quase 6 em cada 10 pessoas dizem ter dificuldade, então, para organizar os ganhos e gastos mensais, especialmente para lembrar todos os compromissos financeiros. Aí uma das dicas já é que a família esteja unida em prol do benefício de poupar ou de pagar as dívidas. Quais são as estratégias mais simples que já podem ajudar de cara quem se sente perdido no começo do ano? Vamos lá, vamos com família unida, então. Vamos falar de uma reunião, um bate-papo familiar. Mas nós temos que colocar um ponto de motivação nisso. Não dá para a gente chegar para a família, né, Giovana, falar assim: poxa, vamos reduzir os nossos excessos e gastos, porque o PhD Reinaldo Domingos falou que nós temos excesso de 20 a 40%. Tá bom, mas se a pauta da reunião for essa, ninguém vai querer sentar nessa reunião nessas férias. Então nós precisamos mudar o jeito. Como? Vamos falar um pouquinho sobre nossos sonhos, o propósito dessa família, as necessidades mais interessantes, aquilo que são prioridades na vida dela, falar sobre as prioridades da vida. Nós temos que colocar a educação do comportamento financeiro, mas com agente motivacional. Não se une uma família para cortar gastos, se une uma família para realizar sonhos. Então, vamos falar dos nossos sonhos, toda a família reunida, crianças, jovens, adultos, e vamos falar dos sonhos de curto, médio e longo prazo, o que que é, 5 perguntas para esses sonhos, o que ele é, quanto custa, quanto tempo nós queremos realizar, os individuais e os coletivos, os sonhos. E ainda, quanto temos que guardar e da onde vamos tirar esse recurso financeiro, ou ainda vamos como ganhar mais dinheiro para poder fazer com que esse sonho seja uma realidade. Doutor Reinaldo, eu tenho certeza que esses exemplos aqui já serviram para muita gente. Agora, falando do salário mínimo, né, que foi reajustado para R$ 1.621, né, e tem um impacto no rendimento de milhões de brasileiros, né? Muitas pessoas acabam usando aumentos de renda, até promoções, né, reajustes salariais, para assumir novas dívidas. Do ponto de vista da educação financeira, qual deveria ser a prioridade quando o dinheiro aumenta? Quitar dívidas, formar reserva, consumir? Olha, essa é uma grande pergunta quando a gente pensa em prioridades. Uma pessoa que possa estar. Na verdade, nós temos 4 perfis financeiros que os nossos ouvintes aqui, as suas famílias, estão certamente em um deles. O primeiro deles é investidor. Um perfil de investidor é uma família que consegue guardar parte do que ganha. Bacana, ela tem muito mais tranquilidade nesses momentos, principalmente no início de ano, que vem muitas contas para pagar. A família que possa estar equilibrada financeiramente, outras endividada, mas pagando ainda suas prestações, e a quarta, né, que seria aquele com um perfil muito duro, super endividado, negativado no SPC, no Serasa, então sem nenhum crédito mais. Qualquer situação que esteja essa pessoa, ela precisa fazer uma boa organização, e para isso ela precisa montar a estratégia do ano de 2026. Qual seria essa estratégia? Eu tenho 12 meses, o que eu tenho por mês mensal e o que eu tenho nos meses que são esporádicos. Por exemplo, IPVA acontece agora, IPTU acontece agora, tem material escolar, nós temos também os aniversariantes do ano, nós temos as datas comemorativas dos pais, das mães. Nós precisamos organizar tudo isso. E quando eu tenho muita dívida nesse momento, como é a pergunta, eu preciso fazer priorização. Primeira delas, gastos essenciais, energia, água, não posso deixar, né, de pagar. Outro que são muito importantes, que tem bens em garantias, o financiamento da casa própria, do carro, da moto, enfim, do terreno, aquele que eu posso perder, eu não posso deixar, então eu tenho que priorizar. Depois vem os gastos com os parentes, amigos, aquelas pessoas que me deram a mão, eu preciso dar um jeito de ajudá-las e fazer esse gasto ser realmente cumprido e pago. E aí depois vem os gastos com
juros mais altos, cartão de crédito, cheque especial, crediários. E uma coisa importante, é aí que você vai poder fazer uma negociação se você não tiver dinheiro. Doutor Reinaldo, e pensando no cenário econômico, né, que aponta para a inflação ainda acima do centro da meta, juros muito elevados no Brasil, né, apesar de projeções mostrarem queda no médio prazo. Como que esse ambiente influencia nas decisões financeiras logo no começo do ano? O que as pessoas precisam ter em mente em relação aos números da economia do país e como gastar o dinheiro, como poupar o dinheiro? Muito inteligente essa pergunta, Giovana, porque nós estamos falando do ponto cerne dessa questão do poder aquisitivo, poder de compra, que o brasileiro perde, mas de uma forma assim avassaladora já há anos. Então, nós precisamos entender que quando a gente olha para o sistema econômico, né, a economia como um todo, esses movimentos de IPCA que nós temos hoje em média de 5,5%, esses aumentos que são rotineiros das nossas vidas, você vê o salário mínimo aqui, nós estamos falando de 6%, 6,5% de aumento. Mas quanto aumentou a energia, quanto aumentou minha alimentação, ela é muito maior do que isso nos últimos 12 meses. Então, eu já estou tendo um repasse parcial, eu preciso fazer a compensação disso. Por isso, nós precisamos ficar atentos ao seguinte, não é o governo, é o governo da minha família, não é o governo Brasil. Porque às vezes a gente olha para o Brasil e fala, não, IPCA vai dar, o meu aumento vai ser tanto. Mas qual é a inflação real da minha família hoje, né, Giovana? Qual é a inflação real da sua família, Giovana? Então, nós precisamos entender o que aumentou efetivamente nesses últimos 12 meses, se foi esse repasse de 6,5% aqui do salário mínimo, um IPCA de 5,5%, ou foi 15, 20%. Esta conta eu preciso ficar muito atento, porque se eu não souber exatamente o número da minha família com relação à inflação real da minha família, dificilmente eu vou ter êxito na minha relação com o dinheiro e principalmente com a minha situação financeira. Para encerrar nossa conversa, Reinaldo, se o senhor tivesse que deixar 3 orientações práticas para quem quer terminar o ano em situação melhor do que começou, quais seriam? Primeiro que todos nós temos dívidas, então vamos falar para aqueles que estão muito mais que endividados, estão super endividados, aquele que realmente já perdeu a capacidade de pagar em dia uma prestação. É hora de fazer realmente uma grande reflexão e fazer escolhas mais assertivas e renúncias. Nós precisamos saber fazer renúncias em alguns setores da nossa vida, em especial o consumo do dia a dia, frequência, aquilo que está dentro da nossa casa e trabalhar fortemente esses gastos para que possam ser reduzidos. Aonde está o grande problema da população brasileira? É não olhar para dentro dos seus próprios números, do seu próprio lar, aonde nós temos o maior consumo dentro da nossa casa. A orientação mais importante para nós aqui é fazer uma reflexão e fazer a busca por esses excessos, por essa saída que a gente não vê, mas ela está acontecendo frequentemente. Lembrando que nós temos um ganho mensal, que é o ganho salário, prolabore, não importa o que eu ganho, se eu sou autônomo ou não, se eu sou salariado ou não, mas de outro lado eu tenho lá diversos 30, 40, 50 itens de saídas. Se eu não olhar para essas saídas de uma forma mais contundente, sabedor que eu vou ter que reduzir excessos e gastos, eu vou ter que perceber onde é que está saindo, porque cada família tem uma prioridade, né, Giovana? A primeira prioridade pode ser alimentação, ou seja, é uma tendência uma família que gosta mais de ter melhor alimentação, outra de educação, outra de vestuário, outra de lazer. Então não dá para falar uma coisa única. É uma questão de análise geral de todo esse orçamento. Pode ter certeza, eu afirmo como PhD em educação financeira, todas as famílias brasileiras têm de 20 a 40% de excessos para ser eliminados, efetivamente reduzidos, e os desperdícios também. E termina aqui a edição 1327 do podcast JR 15 Minutos, a primeira edição do ano. Agradeço toda a nossa conversa aqui com o Dr. Reinaldo Domingos, presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, a ABFIM. Obrigada, Dr. Reinaldo. Saúde e prosperidade. Para você também, para todos os nossos ouvintes, e obrigado mais uma vez de dar oportunidade para a gente levar a educação financeira como sendo uma base da sustentabilidade das nossas famílias brasileiras. Um abraço a todos e um ótimo
2026 para todos. É isso, caro ouvinte, ótimo 2026 e você pode acompanhar essa outras edições do JR 15 Minutos nas principais plataformas de streaming, também no portal r7.com. Este episódio contou com a produção de David Bezerra, das estagiárias Agatha Tavares, Bárbara Maiato, Mariana Picciarelli, sonoplastia é de Bruna Franco, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira e vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Até o próximo episódio.